Bem-vindo à aula de hoje. Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. Páginas 672 a 677. Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. Temperatura, calor e sensação térmica. Apesar do senso comum achar que temperatura e calor têm o mesmo significado, na verdade os dois têm conceitos distintos e são importantes no estudo da termofísica. Em síntese, o calor designa a troca de energia entre corpos, enquanto a temperatura caracteriza a agitação das partículas de um corpo. Vamos então aprofundar cada um deles agora. A temperatura é uma grandeza física e faz referência ao movimento das partículas e o estado térmico de um corpo, quente ou frio. O processo de movimento das partículas é conhecido como agitação térmica. E para estudar a temperatura, consideramos que todos os objetos são formados por átomos que não param de se movimentar. Interessante que quanto mais quente, alta temperatura, se apresenta o corpo, maior será a sua energia cinética, isto é, maior agitação das partículas. Já quanto estiver mais frio, baixa temperatura, menor será a agitação das partículas. Agitação térmica. Dependendo do estado físico da matéria, a agitação térmica se comporta diferente. Quando o estado físico da matéria é sólido, a força que existe entre as moléculas intermolecular faz com que os átomos não se desloquem na matéria sólida. Quando o estado físico da matéria é líquido, a agitação das partículas está associada à vibração e ao lento deslocamento dos átomos. Quando o estado físico da matéria é gasoso, a agitação das partículas está associada à vibração e ao acelerado deslocamento dos átomos, pois há menos forças intermoleculares unindo as partículas. Nesse sentido, podemos concluir que a temperatura de um corpo tem a capacidade de influenciar diretamente a intensidade de agitação térmica dos átomos que o constituem. Essa movimentação das partículas no interior de um corpo é chamada de energia interna. O nível de energia interna vai depender do grau de agitação das partículas com que elas se movimentam no interior do corpo. Agitação térmica e os estados físicos de um corpo. Podemos observar que, dependendo do estado físico de um corpo, a agitação térmica comporta-se de forma diferente. Preste atenção neste exemplo. Quando congelamos a água, ela fica no estado sólido. E neste caso, as moléculas ali presentes encontram-se aprisionadas, bem juntas uma das outras, realizando apenas movimentos vibratórios, sem haver deslocamento. Agora, quando colocamos o gelo no ambiente externo, ele começa a derreter com o tempo, se tornando líquido, liberando as moléculas, realizando movimentos vibratórios e começam a se movimentar, a se deslocar naquele meio. Interessante que quanto mais alta for a temperatura da água, mais rápido será os movimentos das partículas. Note que ao colocarmos um recipiente com água no fogão, a água líquida começa a evaporar. Temos um estado gasoso. As partículas se movimentam de forma mais rápida por causa da elevada temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o movimento das partículas. Por isso, quando desligamos o fogão, as partículas começam a diminuir a sua velocidade, diminuindo a temperatura da água.
Temperatura, dilatação térmica e contração térmica. Já aprendemos que temperatura é uma grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo, caracterizando seu estado térmico, concluindo que quanto maior for a temperatura, maior será a agitação molecular e a frequência de atritos entre as moléculas. É importante aprendermos que quando a temperatura de um corpo aumenta, outras propriedades desse corpo também podem ser alteradas. Como exemplo, podemos observar, em alguns casos, que quando a temperatura de um corpo aumenta, muitas vezes o seu volume também aumenta, sofrendo uma dilatação térmica. Chamamos de contração térmica quando a temperatura do corpo diminui e com isso seu volume também diminui. Equilíbrio térmico. Chamamos de equilíbrio térmico quando dois corpos apresentam a mesma temperatura. Classificamos a matéria como quente ou fria, quando nos referimos à sua temperatura. Nesse sentido, podemos observar que quando dois corpos de diferentes temperaturas entram em contato, o corpo mais quente cede calor para o mais frio até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Chamamos de calor energia térmica, que se desloca entre dois corpos ou sistemas que possuem temperaturas diferentes. O calor é transferido de forma espontânea do corpo mais quente, com mais calor, para o corpo mais frio, com menos calor. Sensação térmica. Chamamos de sensações térmicas as sensações relacionadas ao frio ou ao calor. É através da nossa pele que podemos perceber diversas sensações como dor, frio, pressão e calor. Por isso, quando a temperatura aparente é percebida pela nossa pele, podemos sentir uma sensação térmica diferente, que pode ser de calor ou de frio. A combinação da temperatura do ar com a velocidade do vento faz com que possamos perceber a sensação térmica. Você já percebeu que quando saímos de uma piscina ou do mar, quase sempre sentimos frio, mesmo que o dia esteja ensolarado? Isso ocorre porque quando o corpo está molhado, forma-se sobre a nossa pele uma fina camada de água que aos poucos vai evaporando. Logo, o que existe é uma transferência de energia térmica entre o nosso corpo e a água. O corpo cede um pouco da sua energia, fazendo com que tenhamos a sensação de que o ar está frio. Equilíbrio térmico e vida na Terra. Nosso corpo precisa estar em equilíbrio térmico, que é o resultado entre a produção e a perda de calor. O equilíbrio térmico é fundamental na vida dos seres vivos. O nosso corpo possui a capacidade de desenvolver mecanismos que permitem a regulação da temperatura, liberando calor para o meio. Por exemplo, o mecanismo de transpiração ocorre quando liberamos uma maior quantidade de sais minerais para o ambiente externo, através da pele na forma de suor. Assim, quando a água liberada evapora, o nosso corpo vai resfriando, diminuindo a temperatura. Logo, a transpiração é uma tentativa do nosso corpo de manter o equilíbrio térmico. Quando falamos do equilíbrio térmico e vida na Terra, precisamos falar da importância da presença dos gases de efeito estufa na atmosfera terrestre, que garante que parte da radiação térmica do planeta não escape para o espaço sideral, mantendo assim
uma temperatura regular em nosso planeta. Além da camada de ozônio, que ajuda a manter o equilíbrio térmico da Terra. Também temos os oceanos, que participam desse equilíbrio, pois eles realizam trocas de energia com o meio. Podemos concluir, então, que o equilíbrio térmico é fundamental para os seres vivos e para o planeta, pois ele está presente nos processos físicos, químicos e biológicos da Terra. Medindo a temperatura. Utilizamos o termômetro para fazer medida de temperatura. O termômetro pode ser encontrado em 3 escalas: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A escala Celsius é a escala termométrica utilizada em quase todos os países, incluindo o Brasil. Ela é do tipo centígrada, ou seja, apresenta 100 intervalos entre o ponto de fusão 0 graus Celsius ao ponto de ebulição 100 graus Celsius. Ao observarmos a imagem, podemos ver que o termômetro de coluna líquida é composto de uma parte inferior com vidro arredondado, chamado de bulbo, e por um tubo de vidro bem fino, chamado de capilar. Utilizamos esse tipo de termômetro para mediar a temperatura do corpo humano, dos animais, do ambiente e das substâncias. Para medir a temperatura, é preciso colocar o objeto em contato com o bulbo e espera-se um tempo para que a temperatura do termômetro se iguale à temperatura do objeto. Assim, se a temperatura do objeto estiver mais alta que a do termômetro, ele aquece o vidro e o líquido, aumentando o líquido de cor vermelha dentro do termômetro. Se a temperatura estiver mais baixa, o líquido se contrai, descendo do capilar. Atualmente, além de utilizarmos os termômetros que possuem coluna líquida, também podemos medir nossa temperatura corporal com os termômetros digitais e termômetros infravermelhos, que normalmente mede faixas de temperatura de 34 graus Celsius a 43 graus Celsius. Temos visto bastante o uso do termômetro digital devido à epidemia do coronavírus, pois um dos sintomas da doença é a alta temperatura do corpo. Por isso, quando precisamos ir ao supermercado ou em outro lugar essencial, sempre tem uma pessoa medindo a nossa temperatura. E caso ela esteja muito alta, é sinal de alguma alteração em nosso corpo, nos alertando que precisamos de cuidados médicos. Continue seu estudo sobre equilíbrio termodinâmico e vida na Terra, fazendo a leitura no livro didático, páginas 672 a 677. Chegou a hora de você responder o exercício da aula sobre equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. As atividades da aula são corrigidas e pontuadas, por isso você deve fazê-las para que eu possa avaliar a sua compreensão do assunto, atribuir sua nota e computar sua frequência na aula. Lembre-se que você deve passar as respostas para a plataforma digital Google Sala de Aula. Primeira pergunta. Explique o que é temperatura. Segunda pergunta. O equilíbrio térmico tem um papel fundamental na vida dos seres vivos. Temperatura de um corpo é o resultado do equilíbrio entre produção e a perda de calor. Podemos dizer que dois corpos estão em equilíbrio térmico quando: letra A. Ambos os corpos possuem a mesma temperatura. Letra B. Um corpo está frio e o outro está quente. Letra C. O corpo mais quente está transferindo calor para o mais frio. Letra D. Os corpos possuem temperatura muito elevada. E letra E. Os corpos possuem temperaturas diferentes. Terceira pergunta.
A energia térmica que se desloca entre dois corpos ou sistemas que possuem temperaturas diferentes é chamado de: letra A, calor, letra B, resfriamento, letra C, temperatura, letra D, energia química, letra E, aquecimento. Quarta pergunta. A grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo, caracterizando seu estado térmico, é chamado de: letra A, calor específico, letra B, temperatura, letra C, energia, letra D, sensação térmica, letra E, velocidade. Quinta pergunta. Com relação à agitação térmica dos estados físicos da matéria, marque a alternativa que corresponde aos conceitos corretos. Primeiro, a agitação está associada à vibração e ao lento deslocamento dos átomos. 2. A agitação está associada à vibração e ao acelerado deslocamento dos átomos. Terceiro, a agitação está associada apenas à vibração das suas partículas, sem deslocamento dos átomos. Letra A. 1. Gasoso. 2. Sólido. 3. Líquido. Letra B. 1. Sólido. 2. Gasoso. 3. Líquido. E letra C. 1. Líquido. 2. Gasoso. 3. Sólido. Bons estudos e até a próxima aula.